noite, bem-vindos ao jornal. Cerca de 2 semanas após a explosão do caminhão de combustível, o estado de pânico ainda está presente entre os moradores da localidade de Caprinzange. É que, para além de chorarem a morte dos seus familiares e verem o sofrimento dos seus sobreviventes, lidam com outro drama, o impacto social. Ponte Samora Machel, um dos símbolos da cidade de Tete. A sensivelmente 80 km daqui fica a localidade de Caprinzange, no distrito de Moatize. Aqui é a vila-sede da localidade de Caprinzange, uma zona pacata atravessada pela Estrada Nacional número 7. Aliás, este é o principal corredor que sai do Porto da Beira até ao vizinho Malawi. As ruínas na berma da estrada remetem-nos a um lugar longínquo, onde as instituições do Estado quase não estão presentes. Não sei o número, sim, mas perderam muito a pessoa. Este homem junta-se à nossa equipa e serve-nos de guia e ajuda-nos na tradução. Afinal de contas, muitos dos habitantes daqui não falam português. Bom dia. Bom dia. Como se diz bom dia na língua? Bom dia. Esta casa é se calhar a mais afetada pela explosão do caminhão de combustível. O chefe da família tinha 4 esposas e 13 filhos. Ele e 2 delas morreram. A terceira e mais 2 filhos estão internados no Hospital Provincial de Tete. O pequeno Raul, de 7 meses de vida, é hoje órfão de pai e mãe. A filha mais velha da casa teve de sair do lar para vir cuidar do irmãozinho. Aqui em casa estamos assim, desde que o dono saiu até hoje. Estamos a viver a maneira. Doquília Santos era a 4ª esposa do falecido. Ela sente que a vida mudou profundamente. E eu não sei também o que acontece, como ele vai viver aqui, não conheço de nada. E se o futuro é incerto para os adultos, o que dizer desta criança? Para já, deverá ficar na responsabilidade da avó. É por isso que eu também estou à espera, né? Pelo menos acabar este mês de ensinar esse vovô como se fica com criança, como se lhe dá banho, como se prepara leite, como está a ver aquele bebê pequeno. Nestas 2 casas, lado a lado, viviam as 2 mulheres que perderam a vida neste incidente. E hoje estão trancadas e fica o vazio nesta família. Isaac Lang e Ricardo Machava, STV, a partir da localidade de Caprinzange, em Tete. E o pessoal de saúde desdobra-se nos cuidados de quem sobreviveu na tragédia de Caprinzange. Imaculada é uma jovem grávida que faz parte do grupo de doentes internados no hospital de Tete. Espera ter alta dentro de dias e continuar os tratamentos em casa com sua família. Verônica de Deus é ginecologista e obstetra há 5 anos. Uma das protagonistas principais no atendimento aos doentes vítimas de incêndio, que já matou 99 pessoas aqui em Tete. Sempre que entramos neste serviço, precisamos desinfetar as mãos e colocar todo o material ou equipamento de proteção. Máscara, touca e luvas. Assim está pronta para mais um dia de trabalho. Segue diretamente para o último quarto deste bloco operatório. Bom dia, podem deixar os senhores passarem? Aqui estão internados vários doentes. Dentre eles, esta mulher merece cuidados especiais. Bom dia, Esmeralda. Bom dia, senhora. Como está, Esmeralda? As dores como estão hoje? Está a doer pouco. Está a doer pouco? Sim. Não é como ontem? Sim. Ok. Já conseguiu levantar hoje? Sim. Hoje levantou? Levantar para sentar? Sim. Posso. Não é para levantar. Só queria saber se conseguiu levantar. Ok. A jovem de 22 anos de idade está grávida de 4 meses. Entrou com 30% de queimaduras. Para evitar complicações na gravidez, recebe soros e houve necessidade de transfusão de sangue. A equipa liderada pela doutora Verônica está animada com a evolução do estado de saúde desta gestante. Infelizmente o bebezinho dela ainda é muito pequenino, ela ainda não sente os movimentos fetais, mas a última ecografia feita revela que ela está com 16 semanas, hoje mais 3 dias, e o bebezinho está com boa vitalidade. Mãe de 3 filhos, Imaculada vive o segundo risco
depois de no passado ter sofrido um aborto. Mas se tudo correr como esperado, ela deverá ter alta hospitalar dentro de uma semana. Agora já está a faltar esse pernas só. Esse perna já não sei nada se esse fogo chegou aqui na barriga, já não sei nada. Só pernas está a doer pouco. E é desse pouco que dia após dia vai conquistando o maior valor, que é a vida. Desde que a Imaculada deu entrada aqui na sala de internamento, a família tem se juntado deste lado de fora, numa torcida para que ela e o feto saiam saudáveis. No caso vertente, estamos a ver aqui a mãe e uma das crianças da Imaculada. Ela ou eles dormem aqui numa das casas do Hospital Provincial de Tete. Isaac Lang e Ricardo Machava, STV. A polícia diz não haver pistas do paradeiro de 2 motoristas do caminhão que explodiu em Tete, matando dezenas de pessoas. Durante o briefing semanal, falou sobre vítimas mortais em ataques armados no centro do país e a detenção do suspeito de ter assassinado o empresário Joaquim Malagueira. Quase 2 semanas após a tragédia de Capirizães, que ceifou a vida de 93 pessoas, a Polícia da República de Moçambique diz não ter ainda informações sobre o paradeiro dos 2 motoristas do caminhão cisterna envolvido no incidente ocorrido na província de Tete. A informação foi avançada nesta terça-feira pelo porta-voz de comando da PRM, Cláudio Langa, durante o habitual briefing semanal. As investigações continuam, a polícia está no terreno, no sentido de neutralizar os 2. Até esta altura não temos nenhum detido, mas o trabalho continua. Ainda na semana passada foi detido um jovem de 21 anos de idade, acusado de ter assassinado na capital do país o empresário português Joaquim Cavaco Malagueira, proprietário da empresa de som Soundlight. Em relação ao caso do homicídio ocorrido no Bagamoio do cidadão português Joaquim Cavaco Malagueira, temos de informar que a Polícia da República de Moçambique deteve um nacional de 21 anos, residente no bairro de Espamanine. O mesmo é confesso e afirma que estava na companhia de 2 indivíduos que se encontram a monte. Já na zona centro, 2 pessoas morreram, vítimas de ataques perpetrados por supostos homens da Renamo. No mesmo período, a PRM registrou 16 acidentes de viação, dos quais resultaram 5 óbitos. Chamas de grandes proporções consumiram armazéns de eletrodomésticos, roupas e calçados no prédio da antiga fábrica de cerveja Laurentina. O acidente originado pelos trabalhos de soldadura deu-se ontem na Baixa da cidade de Maputo. Mesmo distante era possível ver as nuvens negras no céu. Era por volta das 16 horas quando o incêndio deflagrou num dos armazéns do 3º andar da antiga fábrica de cerveja Laurentina, situada na Avenida Guerra Popular, na Baixa da cidade de Maputo. Trata-se de armazéns que continham material eletrônico, roupas, calçado e outros produtos. Nós acompanhamos um pouco disso, que havia alguém que estava a soldar. De repente cortou um curto-circuito e já pegou fogos. Sim, mais ou menos isso. Então, eu lamento muito o que está acontecendo, porque tenho muitos irmãos ali que têm um armazém. Nós também lá embaixo está sendo muito complicado. O pânico tinha se instalado no local e os proprietários estavam agastados com o Serviço Nacional de Salvação Pública. Aqui já é este para lá. Tá? Mas esse senhor, por que não está por cá aqui? Não estou entendendo. O armazém é grande. A água não atinge lá dentro, lá. Só está a bater ali a chapa ali. O problema está aqui. Sim, mas ele não quer ouvir. Tinha que puxar a mangueira, esse tinha que estar mais para lá. Porque ali só está a meter água ali. Tem que estar a arder lá no... Está a pegar lá também. O Serviço Nacional de Salvação Pública chegou ao local 1 hora depois, com chamas a atingir outros compartimentos. Foi uma missão difícil conter as chamas com 2 viaturas. Logo depois veio a terceira, mas as chamas ganhavam mais intensidade. Quanto mais tempo passava, mais armazéns eram atingidos. Duas horas passaram. Para a aflição dos proprietários ainda era difícil debelar o fogo. Temos bombeiros, O Serviço Nacional de Salvação Pública, vendo-se com limitações de meios, recorreu à ajuda dos aeroportos de Moçambique e pela noite adentro, muito se fez para parar com as chamas.
Isto aqui, está a ver como o que está a acontecer? Está a ver esses meios todos, está a ver essa preocupação toda. Temos que utilizar a inteligência. Aqui não é uma coisa que você leva, põe do outro lado. Tá bom? Mas tem quantos armazéns lá? Não sei. É um armazém muito grande, não sei. Tem algum dano humano? Não, infelizmente não. Nem feridos? Não. Proprietários de algumas lojas não tiveram opção senão a retirada da sua mercadoria nos estabelecimentos, temendo que as chamas alcançassem. E durante o período que decorreu o incêndio, uma via da Avenida Guerra Popular ficou interdita. Vou falar com ele. Mais de 1000 caixas de cerveja caíram em um caminhão que viajava da cidade da Beira para Nampula. O caso deu-se a 23 quilómetros da cidade de Mucuba, na Zambésia. A população imediatamente apropriou-se da mercadoria. Pouco mais de 1000 caixas caíram de um caminhão plataforma quando saía de Nampula, com destino à cidade da Beira. O incidente deu-se a cerca de 28 quilómetros da cidade de Mucuba. Estamos a falar da região de Konono, numa curva apertada na estrada nacional número 1. O caminhão-cavalo transportava mais de 2000 caixas de cerveja e presume-se que, aliado à curva, a mercadoria terá se movimentado e a corda não suportou a carga e por isso cedeu, causando este prejuízo. Isso, aquela hora das 7 e tal, lá para junto. Eu vinha de lá para a direção à Beira. Tá vendo? Quando apertei essa curva e as cordas cortou-se e a carga caiu. Sim. Saia de onde? Saia de Nampula para Beira. Sim. Apercebendo-se da situação, parte da população tomou de assalto o caminhão e consumiu parte da cerveja. Chegamos aqui, encontramos que a população estava toda já a invadir a cerveja, a tomar cerveja. Então criamos uma condição, tentamos acudir-nos entre colegas, sensibilizar a população que não possam tomar a cerveja. Duas cervejas. Metade. Levou onde? Aqui. O Banco Moza inaugurou hoje 4 agências nas cidades de Maputo e Matola. O presidente do Conselho de Administração Provisório, João Figueiredo, deu um prazo de 6 meses para salvar a instituição da crise financeira que atravessa. 3 agências do Moza foram inauguradas esta terça-feira nos bairros do Jardim, Cupe e na Baixa da cidade de Maputo, e a 4ª na Machava Sede, cidade da Matola. É o primeiro sinal público de salvação do banco após ter passado para uma nova direção provisória por enfrentar uma situação financeira degradada e insustentável. Com as unidades de negócio, o banco pretende recuperar a imagem que tinha no mercado. O Moza Banco continua vivo e determinado a recuperar o seu espaço no mercado, servindo com distinção e elevado sentido de responsabilidade o público em geral. O PCA provisório do Moza, João Figueiredo, indicado pelo Banco de Moçambique, pretende salvar o banco da crise em 6 meses, contados desde 30 de setembro. Até lá, o objetivo é elevar o rácio de solvabilidade da instituição para pelo menos 8%. Digamos que este é um grande objetivo que a administração atual tem. Obviamente temos que cumprir com alguns prazos legais, obviamente temos matérias que não dependem só da própria administração, dependem de terceiros. Segundo Figueiredo, o Moza está a receber injeção financeira do Banco de Moçambique em forma de liquidez, de modo a evitar que haja falta de dinheiro quando os clientes pretendem fazer levantamentos. Independentemente do valor que foi injetado pelo Banco Central, não houve até hoje nenhum cheque que tenha sido recusado a ser pago pelo banco, porque o banco tem liquidez suficiente para honrar os seus compromissos. O PCA explica que cabe aos acionistas recapitalizar o banco, injetando dinheiro para que o Moza tenha requisitos mínimos de saúde financeira exigidos pelo Banco Central. Neste momento, o banco está a ser auditado por uma consultora internacional. Logo depois, será anunciado o capital necessário para salvar o banco. Há esperanças na retoma do apoio financeiro ao país. Uma equipa do Fundo Monetário Internacional volta a Moçambique nesta quinta-feira para cumprir com 12 dias de trabalho. A missão chefiada por Michel Lazer vem discutir o novo programa com autoridades moçambicanas. Técnicos liderados pelo economista Michel Lazer, chefe da missão do Fundo Monetário Internacional para Moçambique, visitará Maputo de 1 a 12 de dezembro de 2016 para iniciar discussões com as autoridades moçambicanas sobre um novo programa. De acordo com o comunicado do FMI, estas discussões irão continuar no primeiro trimestre de 2017.
O documento do Fundo Monetário Internacional recorda que, em setembro de 2016, as autoridades moçambicanas solicitaram a retoma de discussões sobre o apoio financeiro com a maior brevidade possível. Conforme indicado na altura, um historial de implementação de políticas macroeconômicas sólidas e o começo efetivo a breve trecho do processo de auditoria contribuíram para criar as condições para uma possível retoma das negociações de um programa com o FMI. Lê-se no comunicado. O fundo termina a sua comunicação avançando que todo o trabalho feito até aqui abriu espaço para a próxima missão, ou seja, para os trabalhos que serão desenvolvidos a partir de 1 de dezembro de 2016. O Tribunal Supremo diz que a crise económica e financeira que o país atravessa vai aumentar a procura pelos serviços do sistema judicial. O alerta foi dado na abertura da sessão extraordinária do Conselho Judicial. Com a crise financeira a apertar cada vez mais, a procura pelos tribunais para resolver casos mal parados tende a aumentar. Aliás, há cada vez mais anúncios de execução por falta de pagamento de dívidas aos bancos. Ações de cobrança de dívida ou ações executivas. O Supremo apela aos tribunais para estarem preparados a responder à maior procura. O crescimento econômico verificado nos últimos anos foi associado a um aumento na concessão de crédito, principalmente bancário, mas também no crédito informal. Hoje, esses empréstimos bancários são devido à subida galopante de juros, o calvário para a maioria das famílias, dando origem às ações de cobrança de dívida ou ações executivas. O mesmo crescimento econômico justificará a avalanche de investimento estrangeiro associado à procura de imóveis para o exercício da atividade ou para o alojamento de quadros. E o não pagamento das rendas constituirá certamente uma outra fonte de conflitualidade potencialmente judiciável, por via de ações de despejo. Mas não só. O vice-presidente do Tribunal Supremo alerta que a crise poderá ser usada para justificar o incumprimento de certas obrigações. É previsível que se intensifiquem as tensões e as diferenças de interesses entre empregadores e trabalhadores, e, na sequência, as ações de pedidos de indenização por despedimento ou de reintegração no posto de trabalho. Os litígios de família, de alimentos devidos a menores, de regulação do poder parental, de averiguação oficiosa de paternidade e de prevenção criminal, demonstrando o enfraquecimento dos laços de afeto e solidariedade. Para o Tribunal Supremo, a crise financeira vai implicar a redefinição de estratégias e o reforço da capacidade dos tribunais para garantirem a defesa dos direitos dos cidadãos. Os tribunais da cidade de Maputo já estão a registrar maior procura por parte dos bancos e de pessoas lesadas na sequência de encerramento de empresas. Já em Nampula, os tribunais ainda não estão sob pressão. A cidade de Maputo é uma das províncias com maior número de trabalhadores, de serviços, comércio e por aí fora. Então, há um número grande de empresas a fechar por causa da crise. Isso tem implicações no sistema judicial, porque os trabalhadores que se acham injustiçados recorrem aos tribunais. Mas também grande pressão vem da banca. A pressão sobre os que têm créditos bancários, por causa do aumento de juros, faz com que eles não consigam cumprir, então estão a entrar muitas execuções. Agora, dizer que estamos preparados entre aspas, porque nada mudou em termos de infraestruturas, número de funcionários, para piorar em termos de financiamento, orçamento. Não temos orçamento suficiente, então estamos preparados entre aspas, que vamos fazer das tripas coração para corresponder a essa procura, a essa demanda. A banca não vai deixar passar. Penso que é um contrato e as regras estão bem explícitas ali e os clientes sabem disso. Portanto, vai ser uma decisão normal do banco. Ainda não estamos assim tanta procura. É provável que esse é o cenário muito provável que vai acontecer. Que faço a distribuição dos processos como juiz-presidente e, entretanto, o ritmo continua normal. É o ritmo normal.
E para ver a seguir, o presidente do Parlamento angolano pronunciou-se sobre a tensão político-militar em Moçambique. Um posicionamento para conhecer no próximo bloco, a seguir ao intervalo. Até já. À quarta-feira, às 23 horas, Boaventura Município junta-se a 3 grandes mulheres da sociedade. Gera-se tudo, caça-se tudo, para. Visão por revisão. Para colher a visão, a voz e análise. E como é que interpreta este sinal? Sob perspectiva feminina de diversos assuntos na ordem do dia. O que a Renamo está a fazer é uma afronta ao Estado. É preciso cantar muito alto, bem. E que esse bem seja real. A arma e a guerra não são a forma de resolver os nossos problemas como cidadãos. Estão-se a manchar, vocês. Não há ninguém que vai tapar o sol. Os processos são dinâmicos das revoluções. Todo mundo está amarrado em algum lugar e acha que é ali onde tem que comer. Os políticos têm uma responsabilidade bastante grande. Estamos a tocar batuques. Ninguém está ouvindo. Ninguém está ouvindo. É preciso que venha para eles poderem explicar. Despolitizar excessivamente o órgão eleitoral, o que quer dizer? Opinião no feminino. Olá, muito boa noite. Esta semana, o debate da nação aborda os desafios da investigação criminal no país. Para os casos de homicídio, como falava, o nosso país tem condições para levar a cabo uma boa investigação. Nós temos, porque afinal de contas, de lá para aqui não se está parado. Temos que apostar em equipas multidisciplinares para investigar os crimes. Há indivíduos que ficam inanimados durante 24 horas e não está lá o médico legista, vai enterrar um indivíduo vivo. A criminalidade hoje no mundo é combatida com um auxiliar muito grande, um auxiliar científico. O primeiro indivíduo que vai ao local do facto é o agente, polícia de proteção, vulgos injuntivos. Qual formação tem ele para preservar o local do facto? Eu acho que a polícia de investigação criminal tinha que ser a primeira a chegar no local do crime. Não se faz justiça sem recursos. A não perder, quinta-feira às 23 horas, aqui na STV Notícias. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo nos Palmaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. Eles foram eleitos e falam pelo povo. Trata-se de um instrumento importante. Reprovamos o orçamento retificativo. São efeitos e não causas. O que eles discutem e as decisões que tomam. A Renamo acha por bem que o governo vá à Assembleia da República. É importante que tiremos lições desta tragédia. Nós, a Frelimo, estamos preocupados com este assunto. Temos nosso dinheiro lá. Os motivos e os objetivos. Acompanhe. O parecer não chegou aos deputados. Eu acho que o MDM deveria ser razoável. Ou a justiça seja posta. Todas as semanas, aqui, no Bancadas Parlamentares. Sr. Abel, falamos a partir de Nampula, boa noite. Propostas concretas. Ninguém quer realmente a guerra. Onde a política sempre há conflito.
É preciso debater para o bem do próprio país. Como resolver isto? Porque é um problema que nós todos estamos a passar. Mantermos a paz neste país. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. Já pode ler o jornal O País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda à sua App Store ou à Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal.
Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. Combate ao crime é a palavra de ordem da chegada do líder da RENAM à cidade portuária de Natal. Davis Mango deixou ficar as seguintes considerações. A partir da cidade da Beira e com imagens de Manuel Chicava. No interior desta viatura seguiam 4 ocupantes. Bairros periféricos das cidades de Maputo e Matola. A alma do magistrado calou-se precisamente neste local. As notícias do país cabem todas aqui. Um país sem história é um país sem futuro. De volta às notícias no Jornal da Noite, o governo do distrito de Marraquene demoliu na tarde de hoje um muro de vedação que impedia a passagem de populares do bairro 29 de Setembro, erguido pelo jurista Carlos Jeck. 3 meses após a população local ter se amotinado neste local para exigir a demolição do muro de vedação da casa do Sr. Carlos Jeck, o governo local decidiu por si demolir o muro, uma vez que já não permitia a passagem da população. A guerra entre a população local e o jurista instalou-se no mês de setembro último, quando os residentes do bairro foram surpreendidos com a construção deste muro. A passagem, que existe há mais de 60 anos, é uma das principais vias de acesso. No mesmo local também passam tubos de água, que hoje quase que já não se vê devido a estas construções. De verdade, nós também ficamos admirados quando de repente o Sr. Carlos Jeck nos fecha o caminho que venha já a existir quase uma coisa de 60 e tal anos. Segundo o secretário do bairro, nos últimos encontros havidos entre o proprietário e o governo distrital, ficou acordado que Carlos Jeck devia parar imediatamente com a construção do muro de vedação, algo que não aconteceu. E na tarde desta terça-feira, não houve alternativa, senão mesmo destruí-lo. Porque já foi solicitada por várias vezes, exigindo documentos legais da obra, mas nenhum documento foi exibido e devido já às barreiras que ele criou ali, o governo do distrito acabou mesmo posicionando na demolição. No momento da demolição, encontrava-se esta senhora em casa, por sinal, uma das funcionárias do jurista. Para ela, esta medida acolheu de surpresa. De repente, quando saio, vejo pessoas estão a bater com o muro. Eu fiquei muito admirada. A população, por sua vez, diz que a posição tomada pelas autoridades foi acertada. Por aqui, reinava muita indignação e angústia. Tanto aquilo que ele fez por espontânea vontade, com uma grande pressão que teria acontecido, estou feliz. Até a hora da nossa saída, o jurista não se encontrava no local. A finalização da demolição desta estrutura está prevista para o dia de amanhã. Depois do ano marcado por tragédias das águas moçambicanas e dificuldades de travessia de pessoas e bens em alguns pontos, o governo entende ser urgente a revitalização do setor de transporte marítimo no país. A informação foi avançada hoje, após a reunião do Conselho de Ministros, que, entre outras matérias, analisou a questão do HIV-Sida no país. Em geral, a informação indica, portanto, a necessidade de uma estratégia de revitalização deste setor que opera, portanto, com as embarcações, designadamente a empresa Transmarítima, que é detentora dessas embarcações, devendo, portanto, tomar as medidas mais recomendáveis e expeditas, incluindo, portanto, o abate onde for necessário, mas também a docagem e, por que não, também as medidas de revitalização desta empresa. O governo analisou ainda as ações desenvolvidas na prevenção, mitigação. A informação, portanto, aponta para cerca de 61% de pessoas que, vivendo com HIV-Sida, deverão, portanto, receber apoio no período 2016 a 2019. Portanto, estamos a falar de
mais de 934.357 pessoas. Até setembro de 2016, no mesmo período, mais de 1.000 pessoas, portanto estamos a falar de 1.109 unidades sanitárias do Serviço Nacional de Saúde também começaram ou introduziram o tratamento antirretroviral. Igualmente, no mesmo período, tanto até setembro de 2016, 41.491 mulheres receberam, portanto, antirretrovirais. O Governo vai continuar a monitorar e assegurar a implementação do Plano Estratégico Nacional 4, visando garantir a prevenção, a mitigação e o tratamento de pessoas vivendo com HIV/SIDA. O presidente do Parlamento angolano apelou hoje à aposta no diálogo para acabar com a tensão político-militar prevalecente no país. Fernando da Piedade Dia dos Santos considera que, por mais grandes que sejam as divergências, só com diálogo se podem alcançar soluções sustentáveis. O presidente do Parlamento angolano falava esta terça-feira, momentos após assinar com a sua homóloga moçambicana, Verônica Macamo, um novo programa de cooperação parlamentar para cobrir o biênio 2017-2018. Fernando Dias dos Santos disse ser com preocupação que o seu país acompanha a situação política em Moçambique e deixou apelos para uma aposta cada vez maior no diálogo político. Acompanhamos com justificado interesse a situação política nesta República Irmã de Moçambique e acreditamos na capacidade dos seus líderes, dos seus dirigentes políticos e do seu povo em privilegiar o diálogo como uma via para a consolidação da unidade e coesão nacionais. Dos Santos diz que mesmo que as divergências sejam grandes, apenas o diálogo aberto e franco é o caminho para uma paz sustentável. Por maiores que sejam as divergências e antagonismos, elas serão sempre menos importantes do que a unidade de ação baseada na aceitação das diferenças, no respeito das instituições e na defesa da soberania e da integridade territorial, pilares da independência nacional duramente conquistada. A presidente da Assembleia da República disse ao seu homólogo estar convicta de que a tensão político-militar está com dias contados. Moçambique encara a consolidação da paz como elemento-chave para o desenvolvimento nas áreas político, econômica e sociocultural. Por isso, nesta magna casa, defendemos o fim da tensão político-militar e, olhando para os esforços de Sua Excelência, o Presidente da República de Moçambique, Engenheiro Filipe Jacinto Nyusi, acreditamos que a tensão político-militar tem os seus dias contados e esperamos que isso aconteça a breve trecho para o bem-estar de todos os moçambicanos do Rovuma ao Maputo. O presidente do Parlamento angolano cumpre esta terça-feira o penúltimo dia de visita oficial a Moçambique, cujo objetivo central é o reforço das relações de cooperação bilateral a nível parlamentar. A representante do Fundo das Nações Unidas para a População em Moçambique defende a necessidade de investimento nos jovens para a materialização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que visam essencialmente erradicar a pobreza. Bettina Marras falava hoje no Fórum de Reflexão com os jovens sobre pobreza, fome, entre outros desafios do país. Representantes de várias organizações da sociedade civil, instituições do governo e grupos juvenis juntaram-se esta terça-feira em Maputo para discutir o papel da juventude na erradicação da pobreza, da fome e na implementação de outros objetivos do desenvolvimento sustentável. O plano para Moçambique, então, passa por investimentos nos potenciais da juventude para assim facilitar que as escolhas e oportunidades dos rapazes e raparigas cheguem à decisão acertadas na condução dos seus destinos. Rui Moabsa, do Instituto Nacional da Juventude, que falava do meio ambiente, diz que os jovens devem tomar as mudanças climáticas como um problema comum e que a solução não virá de outro planeta. Infelizmente, mudança climática não é algo que acontece num limite geográfico, é algo que acontece a nível global. As ações de afetam a todos. Coube a ativista Raima Manjate falar dos impactos de aspectos socioculturais na materialização dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.
Majate diz que é preciso dar mais oportunidades aos jovens para desenvolver o país. Talvez falte um pouco de oportunidade, talvez dotar-nos de conhecimento para saber fazer. E porque o debate era aberto, os jovens deixaram suas opiniões sobre o papel destes na erradicação dos males descritos nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Será que mudanças climáticas é problema de árvore no quintal ou é problema dessas licenças que têm que ser recolhidas de madeira que está a ir para a China, que muitas vezes não beneficia nem a comunidade? Será que este não é o momento em que o governo, por via do Ministério da Juventude e Desporto, devia repensar nas suas políticas de acesso à habitação para os jovens? O Fórum de Reflexão sobre o papel dos jovens na materialização dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável foi organizado pelo Fundo das Nações Unidas para a População em Moçambique. Os casamentos prematuros continuam sendo um fenómeno cultural generalizado. 1 em cada 2 mulheres casam-se antes dos 18 anos em Sofala. Governo e sociedade civil dialogam sobre formas de consciencializar a sociedade. Crescem diariamente em Sofala esforços no sentido de travar os casamentos prematuros que, como se sabe, acarretam consigo diversos problemas, com destaque para desfazamentos biológicos, partos prematuros e até liberdade de escolha. Contudo, estes esforços, de acordo com o setor do género, criança e ação social em Sofala, podem não surtir efeitos, pois, no seio das comunidades, o mesmo ainda não é visto como um problema social. Que as pessoas convivem com ele de uma forma pacífica, de uma forma não questionada. O desafio que se coloca neste momento ao governo e à sociedade civil é a união de esforços no sentido de despertar a sociedade de que está-se a menosprezar um grande problema. Então tudo isto precisa de ser percebido e assumido pelas famílias, pelas comunidades, como um problema social contra o qual todos nós precisamos de mudar a nossa atitude. As estatísticas apontam que 1 em cada 2 mulheres são forçadas a se casarem antes de completarem 18 anos. Quando obrigam a rapariga a casar antes de 18 anos, só vão poder comer o bolo apenas uma vez na vida. Mas se a rapariga é empoderada, é formada, a rapariga tem a oportunidade de ter uma profissão, eu garanto-lhe que a família há de ter direito ao bolo todos os meses. José Dixon falava no final de um seminário organizado por uma associação denominada WhatsAfrica, que tinha como objetivo criar bases para aumentar o leque de interação entre o governo e a sociedade civil, no sentido de minimizar este fenómeno. E para ver a seguir, queda de avião na Colômbia mata 75 pessoas. O avião transportava uma equipa brasileira de futebol. Os contornos para ver no próximo bloco, mas antes as previsões meteorológicas para amanhã das principais capitais provinciais do país, a começar por Maputo, registrar a máxima de 35 graus e mínima de 23 graus Celsius. Xaixai contará com máxima de 34, mínima de 22. Niambana com 31 graus Celsius, máxima e mínima de 21 graus Celsius. No centro do país, a cidade da Beira registra máxima de 31 graus, mínima de 23. Chimoio contará com 32, mínima de 19. Tete registrará máxima de 39 graus, mínima de 22. E Climane com 32, mínima de 23 graus Celsius. No norte, a cidade de Nampula registra máxima de 33 graus, mínima de 24. Xinga contará com 28, mínima de 18. E Pemba contará com máxima de 30 graus, mínima de 24 graus Celsius. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. Senhor Abel, falamos a partir de Nampula, boa noite. Propostas concretas. Ninguém quer realmente a guerra. Onde a política sempre há conflito. É preciso debater para o bem do próprio país. Como resolver isto? Porque é um problema que nós todos estamos a passar. Mantermos a paz neste país. Olá, muito boa noite. Estamos afetos.
escolhem. Esta semana, o debate da nação aborda os desafios da investigação criminal no país. Para os casos de homicídio, como falava, o nosso país tem condições para levar a cabo uma boa investigação. Nós temos, porque afinal de contas, de lá para aqui não se está parado. Temos que apostar em equipas multidisciplinares para investigar os crimes. Há indivíduos que ficam inanimados durante 24 horas e não está lá o médico legista, vai enterrar um indivíduo vivo. A criminalidade hoje no mundo é combatida com um auxiliar muito grande, um auxiliar científico. O primeiro indivíduo que vai ao local do facto é o agente, polícia de proteção, vulgo Sinjuntinhos. Qual formação tem ele para preservar o local do facto? Eu acho que a polícia de investigação criminal tinha que ser a primeira a chegar no local do crime. Não se faz justiça sem recursos. A não perder, quinta-feira às 23 horas, aqui na STV Notícias. Eles foram eleitos e falam pelo povo. Trata-se de um instrumento importante. Reprovamos o orçamento retificativo. São efeitos e não causas. O que eles discutem e as decisões que tomam. A Renamo acha por bem que o governo vá à Assembleia da República. É importante que tiremos lições desta tragédia. Nós, a Frelimo, estamos preocupados com este assunto. Temos nosso dinheiro lá. Os motivos e os objetivos. Acompanhe. O parecer não chegou aos deputados. Eu acho que o MDM deveria ser razoável. Ou a justiça seja posta. Todas as semanas, aqui, no Bancadas Parlamentares. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos Palaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. À quarta-feira, às 23 horas, Boaventura Município junta-se a 3 grandes mulheres da sociedade. Gera-se tudo, caça-se tudo, para. Visão por revisão. Para colher a visão, a voz e análise. E como é que interpreta este sinal? Sob perspectiva feminina de diversos assuntos na ordem do dia. O que a Renamo está a fazer é uma afronta ao Estado. É preciso cantar muito alto, bem. E que esse bem seja real. A arma e a guerra não são a forma de resolver os nossos problemas como cidadãos. Estão-se a manchar, vocês. Não há ninguém que vai tapar o sol. Os processos são dinâmicos das revoluções. Todo mundo está amarrado em algum lugar e acha que é ali onde tem que comer. Os políticos têm uma responsabilidade bastante grande. Estamos a tocar batuques, ninguém está ouvindo. É preciso que venha para eles poderem explicar. Despolitizar excessivamente o órgão eleitoral, o que quer dizer? Opinião no feminino. Um país sem ídolos é um país sem referências.
país sem história é um país sem futuro. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem ídolos é um país sem referências. Um país sem cultura é um país sem identidade. O que distingue a STV Notícias é que lhe dá informação isenta, rigorosa e sem filtro. De volta às notícias do Jornal da Noite, 3 ministros sul-africanos pedem a demissão do seu chefe, o presidente Jacob Zuma, no encontro da cúpula do ANC. Na próxima semana será a vez da Comissão da Integridade do ANC reunir-se com Jacob Zuma para discutir o fraco desempenho eleitoral do partido e a conduta do presidente. Os ministros do Turismo, Derek Amnico, da Saúde, Aaron Matsolede, e das Obras Públicas, Ulan Tshetse, exigiram a demissão de Jacob Zuma durante uma reunião da direção do Partido Congresso Nacional Africano, indicou a agência New 24, citando fontes do partido. No final do encontro, na última segunda-feira, alguns membros do ANC do lado de Jacob Zuma defendiam a resignação ou demissão dos ministros que pediam a queda do presidente. Desde sábado, os dirigentes do ANC mantêm reuniões sobre o futuro do seu líder, o presidente Jacob Zuma, cujo seu mandato termina em 2019. O ANC atravessa uma crise provocada pela derrota do partido nas eleições municipais de agosto e pelos mais de 700 casos de corrupção em que Zuma está envolvido. A Provedoria de Justiça também acusa Zuma de manter uma relação duvidosa com uma família poderosa de origem indiana, os Gupta, que terão influenciado o presidente na nomeação de alguns ministros. Na próxima semana, será a vez da Comissão de Integridade do ANC a reunir-se com Jacob Zuma para discutir o fraco desempenho eleitoral do partido, a falta de confiança do eleitorado e da conduta do presidente. Refira-se que Jacob Zuma sobreviveu a uma outra moção de censura, movida pelos partidos da oposição no Parlamento sul-africano. 75 pessoas morreram e outras 6 sobreviveram depois da queda de um avião na manhã de hoje na Colômbia. O avião transportava uma equipa brasileira que ia disputar a final da Taça Sul-Americana de Futebol. O aparelho, que transportava a equipa de futebol brasileira Chapecoense, despenhou-se a minutos da aterragem em Medellín, com 81 pessoas a bordo. Um vídeo gravado por um dos jogadores, minutos antes de decolar, mostra a felicidade dos jogadores que iam jogar a primeira final de uma competição internacional. Vai começar a viagem para a Colômbia aí, ó. Dia a dia, escadozinho, Era um dia muito especial, mas terminou em tragédia. Entre os sobreviventes, encontram-se 2 membros da tripulação, 4 jogadores e um jornalista. O número de mortes eleva-se a 75 vítimas, quando o aparelho transportava 22 jogadores de futebol, 28 acompanhantes, 22 jornalistas e 2 membros da tripulação. No Brasil, em meio a lágrimas e orações, os familiares das vítimas e adeptos juntaram-se no estádio do clube para prestar homenagem aos jogadores e equipa técnica. O avião tinha efetuado uma escala técnica na Bolívia. As autoridades colombianas estão a investigar uma possível falha elétrica no avião, mas não excluem que o aparelho tenha ficado sem combustível antes de cair.
Vamos agora ao pavilhão do Machaquén, onde decorrem os jogos de basquetebol. A Politécnica de Maputo perdeu esta noite frente ao 1º de agosto de Angola por 33-78 em partida da terceira jornada do Grupo B da Taça dos Clubes Campeões Africanos em basquetebol. Para mais informações, o jornalista Elísio Amus vai nos contar como decorreu o jogo. Termina este terceiro jogo do dia de hoje entre as formações da Politécnica de Maputo e do 1º de agosto de Angola, com esta segunda derrota da turma moçambicana hoje, a perder por 78-33. Portanto, é a segunda derrota desta formação das universitárias daqui da capital do país, uma derrota que não compromete muito aquilo que são as aspirações desta equipa rumo aos quartos de final. Ou seja, para a Politécnica passar aos quartos de final, precisa vencer amanhã o GSP da Argélia, de modo que fique na terceira posição do Grupo B. No jogo desta noite, a Politécnica não esteve bem, tendo falhado muitos lançamentos, chegando a ficar um período inteiro sem marcar nenhum ponto. Ou seja, do segundo ao terceiro período, a Politécnica não marcou nenhum ponto, o que fez com que, acabando por perder por números expressivos, este resultado de 78-33, com que termina esta partida. É um resultado que o técnico desta formação da Politécnica diz ser justo em função da grandeza do 1º de agosto, mas que necessariamente vai se trabalhar de modo que amanhã, frente ao GSP da Argélia, esta formação da Politécnica possa garantir um bom resultado para também qualificar-se aos quartos de final. O nome da equipa adversária contou bastante para este resultado. Nós concentramos excessivamente no nome, naquilo que ouvimos falar e vemos nos jogos que são passados a nível das televisões e pronto, desconcentramos completamente. Primeiro dizer que o primeiro objetivo está cumprido, que era nos classificarmos em primeiro lugar nesta série, o que nos dará a possibilidade de jogar com o quarto classificado da Série A. Também, em termos daquilo que é o comportamento da equipa, pensamos que a equipa evoluiu muito, houve uma melhoria substancial, quer do ponto de vista físico, da dinâmica que está a ser implementada no jogo. Portanto, são estas as incidências deste jogo de hoje, que terminou há pouco tempo entre o 1º de agosto e a Politécnica de Maputo, com resultado de 78-33 a favor das angolanas. As imagens são de Gaspar Xerinza, Elísio Amus, para a STV. O basquetebol a encerrar a edição de hoje do Jornal da Noite. Obrigada pela audiência. Nós voltamos amanhã com mais informação. Boa noite. Até amanhã.